Nesse momento em que nós reiniciamos os trabalhos legislativos nesta semana para dar atenção aos problemas do Brasil, para cumprir nossas responsabilidades institucionais como senadores e para fazer com que o Senado cumpra o seu papel na sociedade e na democracia, eu quero aqui fazer um pronunciamento, inicialmente, de confiança na competência, na dedicação, na capacidade de todos os que integram esta casa para cumprirmos bem esta missão. Nós já estamos agora no segundo semestre de 2015. Naturalmente, depois das eleições do ano passado, de 2014, primeiro tivemos que aguardar os 6 meses para avaliar, para permitir que a acomodação política se fizesse no âmbito do Legislativo e também do Executivo. Todos sabem que a presidente Dilma foi reeleita no ano passado, todos sabemos que aqui nesta casa 1/3 dos senadores foram ou reeleitos ou eleitos para um novo mandato, portanto a casa também sofreu renovação. Nós vimos muitos deputados federais iniciarem mandatos, outros renovarem seus mandatos, e por isso mesmo imaginou-se que viveríamos um novo momento no Brasil, um momento mais rico, um momento mais positivo, um momento mais patriótico e um momento de maiores e melhores avanços do ponto de vista econômico e social. É lamentável termos que reconhecer hoje que isso tudo não aconteceu. O povo brasileiro se viu, mais uma vez, iludido e enganado pelo processo eleitoral que reconduziu a presidente Dilma à presidência da República. Ela, em sua campanha, anunciava que o Brasil estava tranquilo, que estava bem governado, que nossa economia ia bem, que os programas governamentais, especialmente os programas sociais, estavam consolidados e poderiam avançar, e isso fez com que o povo brasileiro confiasse a ela a responsabilidade de mais 4 anos de governo. De outro lado, o povo brasileiro ainda deu um voto de confiança ao PT, que conseguiu, apesar de tantas dificuldades e de tantas coisas que foram anunciadas e denunciadas ao longo dos anos anteriores, mais uma vez, resultados eleitorais expressivos, e não podemos desconsiderar isso. Passados 6 meses do novo mandato, tanto da presidente quanto do Legislativo, nós vemos hoje que a população brasileira, que o cidadão brasileiro está se sentindo ludibriado, porque ele vê que, efetivamente, aquela confiança que ele emprestou no PT, ou àqueles que renovaram mandatos no PT, em muitos casos não trouxe benefícios à população. E não foi pela postura individual deste ou daquele, não foi pelo trabalho isolado deste parlamentar ou daquele senador ou daquela deputada, mas sim pelas condições e pelas denúncias que foram surgindo ao longo do tempo, principalmente do primeiro semestre deste ano, quando tanto Justiça Federal, como Polícia Federal, como Ministério Público Federal apontaram graves irregularidades praticadas por autoridades públicas, principalmente no âmbito da Petrobras. E irregularidades que foram praticadas não neste ano, mas há vários anos. E aí vem a questão: estas lideranças, estas autoridades, estes detentores de mandatos populares não se manifestaram como confiantes na decisão da Justiça ou nos procedimentos investigatórios. Pelo contrário, em muitos casos, até criticaram os procedimentos e as decisões judiciais e policiais adotadas. E nós aqui, que integramos a bancada de oposição, ficamos nos perguntando: o que dizer
do Brasil, do governo e da política brasileira num momento como este. Nós queremos que exista efetivamente a transparência, senhor presidente. Nós queremos que exista a ética, nós queremos que exista a governabilidade, nós queremos que exista a ação administrativa do poder público voltada para os interesses nacionais e para a população brasileira. Mas isso parece a cada dia mais difícil, principalmente se considerarmos que, no âmbito do governo, dentro do próprio governo, não existe uma consciência e nem uma concordância de que assim deva ser, já que os líderes, as autoridades, se colocam ou em silêncio ou em omissão com relação a essas graves denúncias. Nós precisamos e queremos, senhores senadores, senhoras senadoras, que o Brasil seja passado a limpo. E, ao contrário do que se espera, a presidente Dilma, que não se manifesta em relação a essas coisas, apenas dizendo que concorda que sejam feitas investigações, que sejam punidos os verdadeiros responsáveis, mas, na verdade, nós vemos a presidente muito mais preocupada em manter-se à frente do governo e sem correr qualquer risco de viver crises, de viver impedimentos ou de viver questionamentos, ou conviver com questionamentos. Por isso mesmo ela chama todos os governadores para Brasília e cria agendas de trabalho que visam tão somente um processo de sobrevivência política e uma espécie de condição administrativa na gestão do governo federal que se possa prorrogar. Eu tenho aqui que trazer a manifestação dos catarinenses, que eu represento nessa casa. Um estado pujante, um estado muito forte economicamente, um estado de nível de cidadania política muito elevado, mas que se encontra num momento muito perplexo, porque a presidente da República foi ao meu estado e inaugurou uma ponte que faz parte da grande obra de duplicação da BR-101, no trecho de Florianópolis até a divisa com o Rio Grande do Sul. E lá naquela inauguração, a presidente, obviamente, viu uma grande obra, viu muitas pessoas presentes, mas não ouviu a opinião e a manifestação das pessoas que não estavam presentes ao evento. E a opinião da maioria dos catarinenses é exatamente de reprovação ao governo federal. É de questionamento sobre a condução e sobre a conduta da presidente em relação à crise política, institucional e ética que vivemos nesse momento. Os catarinenses, eles não se conformam que tanto trabalho, tanta contribuição dão para o país, tantos impostos pagam e, no caso principalmente do oeste do nosso estado, região produtora, região de suinocultura expressiva, de avicultura de primeiro mundo e de expressão, não temos estradas, os projetos de ferrovias não andam, nós não conseguimos receber os recursos federais necessários para a recuperação de áreas degradadas por catástrofes, por furacões que lá tivemos no primeiro semestre. A verdade é que o povo catarinense não tem nada para aplaudir e o povo brasileiro também não. Por isso, quando a gente não tem coisas boas para aplaudir, a gente aplaude as coisas ruins. Ontem, nós vimos o Brasil aplaudir mais uma prisão. Infelizmente é assim. Seria melhor aplaudir mais uma obra, mais uma decisão política acertada, mais um anúncio de economia de recursos públicos, mais uma providência para fortalecer a economia, mais uma ação do governo de afirmação da nossa soberania nacional, seja em relação a outros países, seja em relação a nossas instituições, mas não. O povo brasileiro precisa aplaudir hoje atos como a prisão de alguém
que está denunciado ou está sendo investigado por qualquer ato irregular. É triste. O catarinense não gosta de aplaudir esse tipo de procedimento. Nós gostaríamos de aplaudir outros, e poderíamos ter outros, desde que a presidente cumprisse aquilo que disse no dia da sua vitória, senador Paim. Eu nunca esqueci. Eu estava machucado, porque eu não apoiei a reeleição da presidente Dilma. Eu não fui vitorioso naquela eleição. Eu não podia comemorar a vitória, mas mesmo machucado pela derrota, que democraticamente respeitamos, eu não pude deixar de prestar atenção no discurso da presidente, que disse, vestida de branco, que ela queria fazer um governo de diálogo, que ela queria fazer um governo consensual, um governo que pudesse fazer muito pelo país. Eu diria, senadora Ana Amélia, que um governo que faz muito pelo país precisa ser visto pelo ângulo que eu vi na última sexta-feira, quando eu transitava na BR-101 em Santa Catarina em direção a Joinville, mais precisamente num lugar muito conhecido no meu estado como Curva do Arroz, e olhando à esquerda, eu vi um grande edifício, um edifício que foi iniciado no primeiro governo da presidente Dilma, para lá ser instalada a nova Universidade Federal da região norte, da região de Joinville. Há 2 anos e meio está lá o esqueleto de concreto, só as vigas e as colunas é que se encontram no local, num terreno muito grande e muito amplo. E quando a gente pergunta por que a obra parou, por que não prosseguiu, a gente vê o ministro da Educação, que recentemente esteve em Joinville para ver o espetáculo do Festival de Dança de Joinville, que é o maior do mundo, e ele dizer com toda tranquilidade para todos os jornalistas e para a opinião pública: o dinheiro acabou. Nós vamos esperar que outra vez haja a disponibilidade de recursos para retomar a obra. Ora, se o dinheiro acabou, é porque não havia sido planejado corretamente o gasto do dinheiro público. E ele acabou sim, senador Paim. 40 bilhões de reais o governo deixou de contabilizar no ano passado, deixou de registrar nas contas públicas, deixou de empenhar como restos a pagar, deixou de lançar como débito, como dívida, deixou de caucionar com a emissão de títulos públicos, deixou de registrar legalmente através de projeto de lei que deveria ter sido enviado ao Congresso Nacional e submetido à apreciação da Comissão Mista de Orçamentos, quando fez as pedaladas. Ora, quando precisou ganhar a eleição para suportar o discurso da tranquilidade econômica, fez pedaladas. Esse ano não as consegue fazer porque elas agora estão merecendo atenção e acompanhamento de toda a sociedade, principalmente dos senadores e senadoras, dos deputados e deputadas, não só os de oposição, mas também os de situação, e não vamos permitir que elas aconteçam de novo. Portanto, eu vejo, senhor presidente, com muita preocupação o quadro nacional, a gravidade do momento que vivemos. Nós queremos que os brasileiros aplaudam as ações que façam o Brasil ir para frente, que sejam ações positivas e favoráveis para a felicidade dos brasileiros, para a construção da cidadania efetiva. E por isso, eu venho aqui me manifestar hoje no sentido de que a nossa atuação, a atuação de todos os senadores e senadoras com mandato nesta casa, se voltem exatamente para uma tarefa, para um trabalho de apoio e de ajuda. Mas antes disso, é preciso que a presidente faça o que prometeu no dia da sua eleição em seu discurso de vitória. Se proponha e se coloque à disposição para o diálogo. Sem o diálogo, não chegaremos a lugar nenhum. A oposição vai cumprir o seu papel de oposição. Nós não queremos ser adesistas, nós não queremos favores do governo, nós não queremos benefício nenhum. Nós vamos buscar a oportunidade de governar nas urnas.
Mas nós aceitamos que hoje o governo seja conduzido pela presidente eleita por seus aliados. Só que é necessário que o governo se posicione, primeiro, em defesa e a favor da ética, da lei e da justiça. Segundo lugar, que ele pratique a transparência e não pratique as pedaladas. E terceiro, que dê ouvidos a quem efetivamente representa a sociedade, ou seja, a classe política, os parlamentares que integram o Senado da República e também a Câmara dos Deputados. Aí sim nós vamos conseguir cumprir bem a nossa missão e vamos contribuir para que o Brasil avance e continue crescendo e recupere o período que já posso considerar como o do primeiro semestre de 2015 como um período negativo, como um período e um tempo perdido, lamentavelmente, na história do crescimento e da consolidação do nosso país. Muito obrigado a Vossa Excelência.